Sou a professora Patrícia Ferreira, começando com nossa primeira live. Eu sou a professora Patrícia Ferreira, estou com esse projeto de ajudar as mães e professores no processo de alfabetização. E por que eu decidi fazer esse trabalho? Porque eu sou professora alfabetizadora há mais de 20 anos, sou especialista em alfabetização e letramento, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, e em tempos de pandemia a gente sabe que não tem sido fácil o ensino, a aprendizagem das crianças em casa. E eu, como professora alfabetizadora, pesquisando, olhando, conversando, vi uma vez uma pedagoga dizer assim, que é impossível alfabetizar no ensino remoto, em tempos de pandemia. E aí eu fiquei me questionando o que eu faço todos os dias com os meus alunos e eles não se alfabetizam? Como assim? E aí eu fui investigar, fui procurar outros professores, procurei mães, e eu encontrei uma mãe que já chegou aqui, que ela é incrível. A página dela no Instagram é Mãe Meu Ofício. E aí me chamou a atenção já pelo título. Falei, como assim Mãe Meu Ofício? E eu fui ver o que ela fazia. Então aí eu fiquei encantadíssima com o trabalho que ela realiza com o filho dela. E eu a convidei para participar comigo aqui hoje desta live. E vou convidar ela aqui, deixa eu ver, já chegou. Renata, você tá aí? Me manda uma solicitação para participar aí da live, para eu te adicionar aqui, para a gente bater um papo. Vamos lá. Vou mandar aqui. Não a conheço pessoalmente, gente. Nunca vi o rostinho dela. Ela não mostra o rostinho no Instagram dela. Vamos conhecer agora quem é a mãe por detrás do Mãe Meu Ofício. Vamos lá, tô tentando aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Eu tô. Ah lá? Olá, Oi, Renata. Tudo bem? Deixa eu tirar aqui. Tudo bem, querida? tudo bem? E você? Obrigada pelo convite, viu, Patrícia? Minha primeira vez, ninguém nunca tinha me visto, agora eu tô aqui. Também é a minha primeira vez como live, fazendo uma live pelo Instagram. Eu faço assim muitas trabalho com formação de professores, entro ao vivo com professores, mas nada em rede social, né? E aí eu tô com esse projeto porque me incomodou muito, enquanto professora alfabetizadora, essa fala de dizer que as crianças não se alfabetizam agora na pandemia. E isso me preocupou muito. E aí eu falei, gente, mas como assim? E eu fui pesquisar. E eu encontrei a tua página no Instagram, fiquei encantada. Eu falei, gente, eu quero conhecer essa mãe por detrás aí desta página, deste Instagram. Ela nunca Eu acho que mostrou o rosto, viu? muita gente tem essa curiosidade, porque realmente nem nas fotos, nada disso, eu nunca apresentei oficialmente quem sou eu, né? Eu sou eu. Esta é a face por trás do meu ofício, me chamo Renata, tenho um filho hoje com 5 anos, eu comecei o Instagram quando ele ainda tinha 2 anos e pouquinho, ele ainda era novinho. E tá aí. Aí, o Renato, e conta aí um pouquinho. Você tem alguma formação em educação? É pedagoga? Ensina? É professora? Nada. Eu sou Nada. formada numa área completamente diferente. Eu sou formada em logística, ou seja, Nada a nada a ver. ver. Eu acho que a Nada. frase nasce um filho, nasce uma mãe foi o que coube perfeitamente para mim. Porque realmente, depois que ele nasceu, eu me redescobri de diversas formas, em todos os aspectos que você possa imaginar. Eu não fazia ideia de que eu poderia fazer o que eu faço com ele em todos os sentidos, como mãe mesmo.
como mãe, como mulher, como protetora, como tudo. E Então, acho que você, isso foi muito natural. e você expressa muito isso na tua página, né? Mãe, meu ofício. Foi o que me chamou a atenção logo de cara. Mãe, meu ofício. Aí eu parei e falei, nossa, essa mãe se dedica realmente. Eu me dediquei 100% a ele. Eu já não trabalhava fora na época, eu já estava trabalhando em casa como autônoma mesmo, com vendas e tudo mais. Larguei isso e me dediquei de fato 100% a ser mãe. Aquela mãe protetora, aquela mãe que não larga, onde vai e leva, não, nunca deixei com ninguém para nada. Sabe É aquela a coisa mãe vai no meu pata. boneca? Eu sempre Você fui conhece, muito grudada com ele. você conhece a mãe pata, né? Eu contei uma história para os meus alunos esses dias. A mãe pata é que leva debaixo da asa, o filhotinho vai atrás. Onde a mãe Exatamente. vai, Era eu, ele e o canguru. Eram os três sempre. Então, onde eu ia, até hoje é assim. Hoje ele é mais, não, não quero ir. 5 anos já tá com essa coisa de eu sei o que eu quero. Então, ele já tem muito isso. Não quero ir, então, ok, eu respeito. Tem lugares que ele não quer ir, tudo bem. Até pela pandemia também, se eu vou no mercado, alguma coisa ele fica. Mas era o tipo de coisa que não acontecia. E é 25, que nem eu coloquei, eu não lembro nem até se eu tirei, era 25 horas por dia mesmo, mãe. Mãe, esposa, tudo mais, mãe, né? O foco é mãe, mãe, por isso que eu coloquei. Porque todo mundo pergunta, você trabalha com o quê? Eu sou mãe. sou mãe. Você quer um trabalho maior do que esse? Em todos os sentidos, eu sou mãe. Então, por isso que que a página surgiu com esse nome, Mãe Meu Ofício, que realmente era minha dedicação 100%. Hoje, depois de 5 anos da cria, que eu comecei a trabalhar novamente, que eu engajei em um projeto, que eu estou com uma empresa aberta, trabalho com doce. Então, hoje é que eu tô abrindo mais um pouco isso, mas era 100%. E realmente é um ofício. Depois que a gente é mãe, eu falei assim, eu levei um susto. A primeira vez, a minha primeira filha, eu falei, gente, eu não imaginava, ninguém me contou que era esse trabalho todo. Ninguém Mas conta. ninguém conta, é uma parte que ninguém conta. Renata, me diz Não. uma coisa. Quando foi que você, porque eu vi assim, na tua página, quem puder, gente, depois dá uma espiadinha lá que é bem bacana. Quando foi que você começou a se preocupar com esse processo de aprendizagem ou não houve essa preocupação? Foi uma coisa natural. Você foi propondo jogos, atividades. Como é que surgiu essa ideia? Você tinha a ideia de alfabetizar o teu filho ou não? Foi um processo gradativo e natural. Foi uma coisa muito natural, mas acho que o start principal é porque eu nunca tive a ideia de colocar ele, por exemplo, na creche. Porque como eu estava em casa, eu não tinha o porquê deixar ele das 7 da manhã até as 5 da tarde numa creche, sendo que eu estaria em casa e poderia fazer aquelas brincadeiras com ele, né? Porque hoje em dia, se você for um creche, não tem, é muito criança, eles querem brincar, eles querem se divertir. E eu em casa, eu nem me sentiria bem fazendo isso. Mesmo porque tem aquela coisa, você tira a vaga de uma mãe que está trabalhando, que precisa, para você que está em casa deixar seu filho lá. Eu sempre tive muito isso. E meu marido sempre compartilhou dessa opinião comigo. Então eu não via necessidade real de pôr em creche. Falei, então eu vou fazer tudo em casa. E aí você vai, compra o brinquedinho, você olha na internet uma opção de joguinho. Eu fazia muita brincadeira com ele em casa. Eu criava muitos jogos com ele em casa. Então, vai brincar? Pega um dado. Eu fiz um dado enorme. Tem lá na página. Eu fiz um dado enorme do AEAU para ele. Ele com 1 ano e meio brincando de dado de AEAU. Tive muitas críticas. Muitas É críticas. isso que eu ia te Mas foi perguntar. sendo um processo muito, muito natural. Assim, não foi uma coisa, eu preciso alfabetizar, eu preciso ensinar. Não houve isso. Foi uma coisa realmente um processo muito natural, principalmente da parte dele. Eu não posso ter todo o mérito, né? A gente faz, a gente, né? Mas assim, eu tenho que agradecer a Deus porque ele suga muito rápido, ele aprende, ele se interessa. Tem isso também, ele se interessa Mas muito. e isso é muito legal, sabe por quê? Porque a alfabetização, tem muitos amigos, professores que falam assim, meu Deus, me livre de trabalhar com alfabetização. Eu falei, Deus me livre de pegar o 5º ano. Eu amo alfabetizar. Por quê? Porque é natural. A alfabetização precisa de estímulo, né? E Você o, não pode obrigar eles a fazer, né? e o brincar como você fez, eu acho que foi a grande sacada. Mesmo você não tendo uma formação pedagógica, foi a grande sacada que você teve de alfabetizá-lo.
Qual que é o problema da criança conhecer as letras? Nenhum. E para ela se alfabetizar, ela precisa conhecer as letras. E se isso Eu acho que a acontecer... base domiciliar é muito pesada. A gente precisa dar isso para eles. É diferente você falar assim: eu quero que meu filho leia, e escreva e crie um texto com 2 anos de idade. Porém, é diferente você falar: ah, é, ó, o A do quê? E do quê? E do quê? Então, mostra a letra, né? Mostra. Eu sou a última pessoa a dizer, porque até as crianças ao meu redor, tem várias, né, ao meu redor, amiguinhas dele, filha das minhas amigas, que eu falo, vai, apresenta a letra e vamos ajudar. Eles vêm aqui, a minha parede do corredor, ela tinha o alfabeto de fora a fora um ano atrás. Então, ela era completa o alfabeto, com as sílabas. Elas vinham aqui, elas olhavam. Tem duas menininhas gêmeas de uma amiga minha que elas adoravam. Eles brincam muito. E aí elas vinham, elas olhavam. Então, pegava livrinho. Aí você já percebe que a criança, ela pega o livro com uma outra visão. Ela olha vendo, nossa, olha, eu conheço essa letra. Eu percebi isso por ele, por elas e por algumas outras crianças. Quando você mostra uma vez, as vezes seguintes que a criança tem acesso a um livro, a uma historinha, a um joguinho, olha, eu conheço, ela já tem aquilo, eu já vi essa letra, é de tal coisa. Porque já tem esse contato. Deixar tudo para a escola, eu acho que é até sacanagem. Legal. Você, olha só, gente. Alfabetização, um processo natural. Ok. Alfabetização, você não deixar só sobre essa carga, esse peso para a escola, né? Porque assim, eu Pode tenho acontecer. mães maravilhosas, eu tenho mães fantásticas que ajudam muito. E eu percebo que quando tem essa ajuda em casa, faz toda a diferença. O processo é mais rápido. Então, assim, Muito. como eu ensino meu filho a ler mais rápido? Demonstre interesse. Coloque o teu filho para Leia brincar. junto. Vai Leia junto. junto, leia junto. Eu vi aqui no seu Instagram que tem um monte de livro aqui que você postou com ele Adoro. lendo. Por um tempo, minha mãe, por exemplo, minha mãe, ela gostava muito, antes da pandemia, minha mãe saía muito, minha mãe gostava do bazar, e ela vinha, ela trazia livros e mais livros, ela gosta de livros também, ela também é fã de leitura, então ela trazia livros para ele. Hoje nós temos uma estante bem bacana de livro para todas as faixas etárias dele. Então, antes eu só colocava livrinhos básicos. Hoje eu já tenho os livros com letra de forma, com as histórias mais longas. Antes era o pato caiu com a bola, sabe aquelas coisinhas bem A curtas. estrutura mais simples. Hoje você já olha lá, tem a história do Aladdin, tem a história do Peter Pan, tem a história de não sei o quê, porque ele já conhece, ele se interessa e ele hoje pega para ler. Ele, às vezes, eu tô escutando ele no quarto quietinho, aí eu, o que que foi? Tô lendo. E ele tá lá se interessando pela história. No tempo dele, do jeito E, dele, ele conta a história pra gente, mas porque essa introdução da leitura foi para ele desde lá de trás. Aqueles livrinhos de banheira, sabe? Que sim, pode ir para banheira. Ele tem esse acesso de livrinhos desde aquela época que ele ficava na banheira brincando de ver livro. é um estímulo, né? A criança precisa ser Sim, estimulada, ela precisa ser apresentada a esse universo da leitura e da escrita, né? E o que você falou é legal, você deixa, ele tem um acesso, ele não precisa te pedir para pegar um livro. Então, às vezes as mães compram, não vai estragar, aí não vai estragar, né? Porque, né? Pendura lá em rasgou cima. uma folhinha, nossa É, senhora! então, Ele tem um legal. livro que aconteceu exatamente isso. Eu comprei um livro de contos de fadas resumidos. Ele pegou bem fininho. Aí ele pegou e falou: só toma cuidado, né? Pra gente ler ele por mais tempo. Ele foi virar, rasgou a folha. Mãe, rasgou. Falei: é mesmo? Tá aqui. Colei um durex. Falei: pronto, volta a ler. Pronto, é isso mesmo. É bem bacana isso, você deixar. Ô, Renata, as pessoas devem estar falando assim, ó, o filho dela está alfabetizado. Qual que é a idade mesmo? Repete aí. 5. 5 anos, 5 gente. E fala uma coisa, a gente está em pandemia, a gente vê a grande dificuldade das mães durante a pandemia. As escolas também, conheço várias professoras de outras escolas que têm essa dificuldade de conseguir chegar até a família, enfim, tem vários fatores que interferem. O teu filho está matriculado numa escola, certo? E ele Sim. frequenta como a professora, qual que é o contato dele com os amigos, com a professora? Como que isso acontece agora na pandemia?
Então, amigos não existe, porque ele, o ano passado, nós colocamos, matriculamos ele, porque pela idade do governo, pela idade do estudo, ele, com 4 anos, que foi o ano passado, ele não poderia entrar já agora para o Infantil 2, por exemplo. Então, o ano passado, ele foi matriculado na creche, e esse ano ele passou para o Infantil 1. Porém, nós já estávamos em pandemia mesmo na época da creche. Então, ele não frequentou a creche, ele não frequentou a escola, então, amigos de escola não existe. Não tem. As professoras, da creche também não houve contato nenhum com as professoras, porque foi um tempo muito pequeno, foi no pico da pandemia. Então, como era creche, também não tinha tanta atividade, não tinha esse contato, era algumas coisas pelo WhatsApp. Então, elas falavam, mãe, faz alguma coisinha, atividade, a gente fazia, mandava para ela. A escola hoje, nesse ano, a gente já tem o Classroom, que nós acessamos, porque ano passado também não houve esse acesso. Então, hoje as professoras passam para a gente via Classroom atividades, elas sugerem algumas coisas, passam os vídeos que a escola mesmo proporciona, para a gente poder sentar, assistir junto e fazer uma atividade. Então, esse ano está sendo um pouco diferente, ele está tendo sim atividades de escola, e o contato com as professoras, ele sabe o nome das professoras, e aí houve aquela apresentação via vídeo, nós mandamos um vídeo de apresentação dele, e as professoras também mandaram no Classroom um vídeo de apresentação delas para ele. Então ele conhece. Ele às vezes Sabe que tem. você vai mandar para minha professora? Eu falei, vou, para qual? Para as duas, né? Então ele tem ele sabe? Existe essa troca que na cabeça dele já acontece. Então, a gente faz as atividades propostas, eu coloco no Classroom, ponho no Instagram também. Eu tenho colocado no Instagram as atividades recentes dele de escola, justamente para ele também depois ver isso, porque ele gosta. Eu já expliquei para ele isso, que eu coloco para outras mães terem as ideias que a gente tem, as brincadeiras, ver os jogos que a gente brinca, para que outras mães também façam. Então, ele já também está começando a ter essa noção. Então, está sendo bem bacana nesse sentido, porque hoje, mesmo que indiretamente, ele tem esse contatinho da escola. Ele tem esse... Então, a professora então manda mais que um direcionamento pelo WhatsApp e o Classroom, pelo que eu entendi. Hoje é bem focado no Classroom, ela até manda pelo WhatsApp e o Facebook, mas eu particularmente não utilizo o Facebook, eu não tenho conta em Facebook. Então, quando eles mandam alguma coisa no Facebook, ou a minha mãe me passa, ou a própria professora me passa, porque ela sabe que eu não tenho esse acesso. E eu olho, aí eu já entro no Classroom, porque é sempre o mesmo conteúdo, eu já entro, olho, assisto com ele. Hoje mesmo nós assistimos um vídeo, já fizemos até atividade proposta por elas, depois eu vou postar lá para elas. E tá sendo assim, tá sendo bem legal, porque, querendo ou não, de uma forma diferente, ele tá tendo esse convívio das atividades da escola. Independente das nossas atividades, do que a gente brinca, do que a gente faz, ele está tendo. E para ele fala, mãe, eu quero ir para a escola. Mas não dá, né? Não tem essa possibilidade ainda. E ele entende. O mais incrível é que ele entende. Não dá, né, mãe? Pandemia, né? É que assim, cada escola buscou um caminho, algumas estratégias, porque professor, nem escola, nem mãe, nem família, ninguém estava preparado, né? Eu fiz essa Até as pergunta. estruturas que o governo mesmo disponibiliza de material, de uniforme. O Classroom, isso, nós tivemos muitos problemas, eu e muitas mães, porque eu não conseguia acessar o e-mail, porque a senha não batia, porque eu não conseguia solicitar o uniforme. E assim, o que foi bacana é que a escola e os professores deram todo esse respaldo pra gente. Não, vem na secretaria, vamos resolver, nós íamos. Então, hoje tá redondinho. Hoje a gente está conseguindo isso porque todo mundo está com acesso. Pelo menos da sala dele que eu acompanho, pelo que eu percebi, bastante gente está com acesso. E na sala dele, eu acho que não está indo alunos na escola presencial. Eles estão dando preferência para os pais que estão na linha de frente, que precisam sair e tudo mais, desses 35%, né, permitido da lei. A prioridade, de fato, são esses pais que são médicos, são motoristas, são, enfim, pessoas que estão precisando sair de qualquer jeito. Então, mesmo que ele quisesse, ele não poderia ir agora. Mas ele está ansioso. Eu acho legal assim, a gente entende, né, que cada escola tem uma estrutura, que cada estado, enfim. Falar nisso, você é de onde, Renata? Eu esqueci de perguntar. São Paulo. São Paulo, né? É isso? São Paulo. E cada estado aí pelo Brasil, cada escola tem uma realidade. Escola pública, escola particular tem uma realidade diferente.
Mas assim, eu tenho aula todos os dias com os meus alunos. A gente se vê todos os dias. E o Mas você dá bacana, aula para que série? Para que primeiro período? ano, primeiro ano do ensino fundamental. Então a gente tem Que é o início contato da alfabetização, né? isso. A gente tem contato diário. Então, no começo, a gente ficou um pouco assustado com tudo isso. Nossa, mas colocar a criança exposta na tela, isso vai prejudicar. A gente tem essa preocupação. Mas tem sido tão. No começo, eu pensava assim, gente, o ano passado, em março, eu falava assim, eu sentava aqui e eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? E foi aí que a Muito gente louco, correu né? atrás. E quando a gente tinha que colocar as crianças na tela, a gente ficava preocupada, meu Deus, mas tudo isso, só isso, quanto tempo vai? E é igual você falou, a gente conseguiu ajustar. Hoje está mais redondinho e a gente consegue atingir. E o bacana é assim, que as crianças entram todos os dias, eu dou aula de manhã, tem professores que dão aula à tarde, e as crianças têm se alfabetizado. Só que assim, sou eu, não sou só eu, é o estímulo da família, né? E aí, quando eu vi a tua história, que eu vi que você ajudava, que você estimulava, e eu fico curiosa, eu falei, e o respaldo da escola, né? Como será que tem sido esse processo? Mas eu vejo que a escola dele, da maneira que pode, conseguiu atender essa necessidade dos alunos. Mas esse ao vivo, que nem a gente está aqui conversando, batendo esse papo, seria interessante para as escolas, né? Mas aí vai de acordo com o contexto, com a realidade de cada um. Mas é bem Mulheres também, né? Eu acho que, para o caso dele, por exemplo, fica mais difícil para elas fazerem uma aula online, porque não tem esse conteúdo, não é a alfabetização. Porque, como a professora dele mesmo me explicou, essa fase é muito lúdica, é muito brincadeira, é o Mas parquinho, a dá, convivência com os mas amigos. dá. Então, mas eu acho que para eles, no momento, eu não sei como que isso acontece, para eles hoje, eu acho que ele tem as outras séries, né? Eu não sei até que ano vai a escolinha que ele tá, eu não me lembro, mas na fase deles, ela até falou, não tem essa fase, não é uma fase escolar de atividade, de sentar na cadeira e ficar o tempo todo fazendo. Sim, É mas uma idade de muito movimento, né? Foi isso que ela me explicou, porque então, mas realmente até ficar para parada com a criança. mas até para interação das crianças, né? A gente faz brincadeira, tudo isso que você falou. Eu faço jogos, eu pego atividades, tudo isso a gente consegue fazer no online, né? Na aula síncrona que a gente fala. Então, às vezes, o brincar, só o conversar com os amigos ajuda um pouquinho também, entendeu? Eu fiz uma formação, um curso na terça-feira, com professores da rede daqui, da EMEI, do município. E eu estava ensinando exatamente a usar algumas ferramentas. E ela falava, nossa, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Então, às vezes também falta um pouquinho de formação, de informação. É aquilo que a gente falou, é tudo muito novo, né? Mas legal. Renata, e assim, na pandemia, você falou assim, ele não tem amigos, o contato com a professora esse, ela conhece, ele sabe que tem professor, ele sabe que tem amigos. Mas o que você falou, a gente falou um pouco do lado legal, do bacana. Mas e dificuldade? O que você acha mais difícil nessa pandemia aí, nesse processo de aprendizagem? O que você está achando mais difícil? Olha, de aprendizagem em si, eu não vi muita Não. diferença do que eu fazia para o que está acontecendo hoje. Eu acho que hoje tem um a mais, que é a escola, um a mais, que são as atividades da escola, tem esse plus aí. Mas, com relação a ele, diretamente, a alfabetização, as atividades que a gente vinha fazendo, realmente eu não senti diferença. Porque a gente já vinha vindo numa rotina. O que mudou foi até que diminuiu um pouco a quantidade de ficar sentado, de atividades para mais jogos, mais brincadeiras, mais tempo com as avós. Hoje ele está mais tempo com as avós, inclusive ele está com a avó dele agora. Então ele está mais tempo com as avós, ele tem as duas hoje. E está mais tempo brincando, curtindo. Só que assim, as avós também sentam para ler, as avós sentam para jogar, as avós estimulam assim como É eu. estímulo de todo lado. Exato. O pai senta e brinca, pega a lousinha, desenha, faz conta. Então, ele sempre. Uma vez eu escutei uma frase que eu não esqueço. Eu escutei assim, Renata, você ensina demais. Aquilo, o que é aquilo, né, cara? Até hoje eu lembro de. Mas, gente, como que uma pessoa ensina demais uma criança que está em fase de descoberta e aprendizado?
não bate essa informação. Então, assim, ele é estimulado de todos os lados, de todos os jeitos, seja com um joguinho, seja com um desenho, seja com uma brincadeira. Então, essa dificuldade de pandemia, eu não senti. A nossa dificuldade foi fora da alfabetização. Foi o fato de não poder ficar saindo. Ele estava numa rotina bacana de ver amiguinhos, independente, né, não tendo amiguinhos de escola, A ele tem interação. amiguinhos fora da escola. Então, a gente estava numa rotina legal de que ou vinha alguém aqui, ou nós íamos na casa. As gêmeas, que são filhas de uma grande amiga minha, as duas, elas sempre estavam aqui, nós estávamos na casa dela, recentemente nos vimos, eles se adoram, assim, juntos três, você esquece que existe. Você esquece, porque eles se acabam de brincar, você nem lembra que tem criança, a não ser pelo barulho, porque eles se divertem. Então, acho que essa foi a nossa maior dificuldade, a limitação de contato com as crianças, principalmente. A interação com outras crianças, né? Que é tão importante nessa fase, né? Eu É sinto a isso, tal da socialização, como da todo mundo usa, socialização. né? A socialização. Eu sou mãe, eu sou professora e sou mãe. A minha filha é minha aluna, né? Ela sente muito. Então, assim, eu também não tive dificuldade em alfabetizar, porque ela foi alfabetizada por uma professora ano passado. Ela era aluna, aliás, uma professora muito amiga minha. E eu tinha essa parceria de escola e família, que a gente está aqui para falar sobre isso, que é muito importante. Ela fazia atividade e eu pegava atividade para fazer com ela. Então, ela também se alfabetizou com 5 anos de idade. E não foi nada forçado. Mas algumas pessoas falam assim para mim: mas você é professora, você sabe alfabetizar. Mas, gente, eu jogava, eu colocava joguinhos para ela. Como se E existisse ela, uma fórmula também, né? Às vezes o que dá para perceber é que, assim, olha, a professora, ela recebeu uma fórmula lá na faculdade que só ela sabe. Só ela exatamente. consegue porque é uma fórmula exclusiva de professor. Mas é uma coisa tão natural que não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula. Nós que somos pedagogos, nós temos assim, a gente conhece todas as fases do processo de alfabetização, qual a maneira certa, quais são os jogos certos, né, para estimular. E você conseguiu isso meio que naturalmente. Mas tem mães que não têm essa facilidade que você teve. E nós, pedagogos, enquanto professores, pedagogos, a gente dá esse respaldo também, né? Olha, faz tal joguinho, dependendo Né? cada caminho. Ele não reconhece letras. O que você sugere? Vamos trabalhar com joguinhos de reconhecimento de letras, tá? Já reconhece letras. E agora? Vamos trabalhar com joguinhos de reconhecimento de sílabas, né? E o nosso trabalho vai, assim, de uma coisa muito mais ampla. A gente parte de um contexto, a gente trabalha com textos, né? Tem todo um trabalho. Mas, mas não é algo assim, um bicho de 7 cabeças, como muitas pessoas pensam, que é impossível, né? Essa fase, eu falo assim, é estímulo, gente. Você precisa estimular, você precisa demonstrar interesse pelo que a criança está fazendo. Deixa eu ver o que você fez. Também é muito importante, principalmente quando é bem mais novinho. Eu li isso uma vez e muita gente me pergunta, nossa, como que você sempre, né? E ele começou a falar muito bem. Hoje, com 5 anos, é lógico, ele fala bem. Mas ele já vem com essa fase da fala muito bem clara há um tempo. Mas você fazia o quê? Eu narrava o que eu fazia. Eu vou levantar, eu vou até na cozinha pegar um copo com água, tá bom? A mamãe já vem. Olha, pega o controle remoto que tá ali em cima do móvel, assim, assim, assim. A primeira vez que eu pedi para ele, tinha acho que 1 ano e pouco, para 2, algo até antes. Foi logo que ele começou a andar, ele tinha 1 ano e meio. Pega o caderno para a mamãe em cima do sofá. Aí ele, com toda aquela dificuldade de andar ainda, ele pegou o caderno em cima do sofá. Mas porque é uma narrativa. As pessoas têm o hábito de achar que a criança não fala, ela também não escuta. Não sabe. Exatamente. Eu já percebi isso, algumas pessoas logo no começo, porque assim, o Mãe Meu Ofício, quando eu coloquei no ar uma página com o Mãe Meu Ofício, porque como eu te falei, eu tirei todas as minhas redes sociais pessoais do ar, antes do Mãe Meu Ofício até, mas por uma decisão particular minha, que eu realmente não queria mais me expor em rede social de forma nenhuma, nem a ele. Né? Principalmente a ele, porque você pode ver que você não vê o rosto dele. Então foi uma decisão nossa, né, do meu marido, de não expor a imagem dele, só no máximo no WhatsApp, porque são pessoas que têm o nosso contato. Então, assim,
Eu criei porque muita gente, o que que você faz? Que brinquedo é esse? Eu colocava no status, o que que você fez? Aquela curiosidade de, deixa eu ver como é que é. Eu tive bastante gente que teve isso. Essa curiosidade de fora me fez fazer uma new office. Então eu criava um brinquedo, ó, tá aqui, ó, tô criando um brinquedo assim, usei tal coisa, fiz de tal jeito, me chama se precisar de alguma ajuda. Isso para pessoas próximas, só que tomou uma proporção muito maior do que isso para mim hoje. Ô, Renata, Hoje tá bem e tudo é Google. Você sempre pesquisou no Google, internet, tinha algum professor que te ajudava? no começo, não. No começo era só Google, Pinterest, clássicos, algum Tempo Junto, site Tempo Junto, que eu acho que são referências muito boas para brincadeiras, principalmente, e para o conteúdo também. Então, eu fui pegando, eu fui conhecendo algumas páginas com material, aí eu pesquisava por idade, passava para ele, eu via, esse daí ele já fez, vamos tentar um outro. Eu ia pesquisando, então eu fui descobrindo páginas maravilhosas no próprio Instagram, no Pinterest, e depois, enfim, tem uma psicóloga que eu adoro, que é a Psicosol, ela tem materiais incríveis, gratuitos. É mais Olha que legal. E são bacana. joguinhos. Então, é joguinho de encontre a sombra, um joguinho de jogue o dado da sequência. Eu super recomendo. Eu tenho várias postagens com coisa dela que eu falo, gente, entre e vê. Tem material pago? Tem. Mas ela disponibiliza Tem também. muito. Muita gente só fecha porque fala, eu não vou pagar por material da internet. Não precisa. Vai lá no Google, procura páginas do Instagram, tem eu até marquei, tem Dani Educar. Gente, a Dani Educar, ela tem materiais incríveis. Tem uma outra moça que é criar, recriar e ensinar, que é a professora Rafaela, também com materiais excelentes. Então, eu fui pegando. E conforme o meu ofício foi crescendo, foi aparecendo, algumas professoras, hoje, eu não sei como, mas tem muita professora e pedagoga e psicopedagoga, que acompanham o meu ofício. E eu acabo conversando com elas. A Pedagomani, que é a Ellen, nossa, ela me deu muita orientação. Ó, se ele está fazendo assim, tenta de tal forma, tenta fazer tal coisa. Então, hoje eu tenho uma orientação, eu tenho dúvida, eu pergunto, eu corro para a professora que eu conheço. Minha tia se formou em pedagogia, me ajuda bastante. Pergunto para ela, mando as coisas dele para ela fala, pô, legal, tenta assim, faz assado. Hoje tem um direcionamento de uma pedagoga ou mais, por conta disso, ir crescendo e ter esse contato com as pessoas. Então, com o Instagram, eu conheci mais pedagogos, mais psicopedagogos, que eu posso tirar minhas dúvidas. Falar, me dá uma orientação. Pô, esse ano mesmo, eu corri para um monte de gente. O que eu faço esse ano? O que eu posso ensinar? Porque ele já está ele estava até então semi-alfabetizado. Falei, o que eu faço agora, né? Me dá um caminho para não ficar muito pesado para ele, para a idade dele. Como ainda eu não sabia como ia ficar a escola, como que ia ser tudo isso, eu fui atrás das professoras, de quem eu conhecia, e vou falar, sempre recebi de braços abertos, porque muitos professores falam, não se ensina em casa. E elas, foi pelo contrário, muito bacana o que você está fazendo. Ó, tenta assim, ver material de tal professor. Sim. Muita gente no início fala, mas não se educa em casa, não se alfabetiza em casa, mãe. Não adianta eu te dar porque você não tem estudo para isso. Eu escutei isso também. Mas, em compensação, meia dúzia que me falou não, me trouxe muitos outros que me falaram sim, que me orientaram muito bem. É que você teve essa sacada de estimular logo pequeno, né? Você, pelo seu relato, o que a gente consegue perceber? Que mesmo que sem esse conhecimento pedagógico, porque a alfabetização não é assim, ó, 5 anos a idade de alfabetizar. É um processo. Então, ela começa de bebê. Eu vou alfabetizar. Não é que você vai alfabetizar. Mas quando você estimula a fala igual você fez, em vez de quando a criança aponta, a criança quer água, vamos supor, você citou água, né? A criança aponta, você vai lá, tó sua água. É diferente do que você fez. Você quer água? Então vamos tomar água? Você vai estimulando o auditivo. Por que é a escrita? A escrita representa a fala. O que a criança escreve? Ela escreve porque ela escuta. Se essa atenção auditiva é estimulada desde pequena, já ajuda no processo de alfabetização.
Porque tem Coordenação. uma base, né? Tem uma eles vão assimilar as coisas, né? Sim, coordenação motora, o alfabeto móvel que eu vi no teu Instagram, letrinhas, ele manuseando, ele pintando, ele fazendo várias coisas que envolvem a coordenação motora. E a coordenação motora vai envolver o quê? O movimento de pinça na hora dele pegar o lápis, Ele aprendeu a pegar o lápis muito rápido. porque ele manipula muito. Ele chegou a pegar com a mãozinha fechada, não, vamos fazer direito? Mamãe vai te ensinar. Eu fui ensinando, então hoje ele já pega direito, ele até pega um pouco mais para cima, ele olha, melhor pôr para baixo, né, mãe? Ele mesmo desce a mão dele e ele é canhoto. Eu tive muita A dificuldade. minha também, a minha filha é também. Difícil. Menina, como eu tive dificuldade. Eu não sabia ensinar ele a pegar numa tesoura. Graças a Deus, a minha tia, pedagoga, foi em casa, ela é canhota. Eu ensino esse garoto a cortar. Pronto. Acabou. Nunca mais largou a tesoura. Hoje ele corta, deixar tudo, porque ele gosta de cortar. Mas eu tive muita dificuldade no início com relação à mão. Porque você vai fazer, não, assim, não, pera, né? Você fica um pouco perdida. Acho que você entende o que eu estou dizendo. Eu fiquei um pouco perdida. Mas ele segurou muito rápido, direitinho. Por causa do estímulo. Por que as escolas de educação infantil trabalham muito com brincar, com sucata, com recorte, com colagem, com rasgar, com amassar? É coordenação motora. Então, tem gente que acha que é uma prontidão. Pronto, fez 5 anos, 6 anos, 7 anos, é a idade de alfabetizar. Não existe a idade, é um processo. Então, olha que mãe que acha que está atrasada, né? Ai, meu filho tem 5 anos e não lê. Meu filho vai fazer cedo e não sabe ler a letra. As pessoas se fecham. É que nem a gente fala, às vezes os professores fazem, não generalizando, mas você entendeu. Tem alguns professores que se fecham, mas tem muitas mães que estão mais fechadas ainda. Ah, nossa, 6 anos ele vai... Não, ele precisa ler. Vieram já me perguntar, você sabe letra cursiva? Eu nunca fiz letra cursiva com ele de sentar e fazer. Porém, eu descobri, numa receita de bolo, literalmente, que ele sabe ler letra cursiva. Porque nessa coisa de estímulo, teve um dia que eu estava fazendo uma receita, aí eu, ai filho, eu realmente tinha esquecido o que estava escrito. Falei, deixa a mãe ver o que é que a mãe esqueceu. Ele foi, ele leu 3 xícaras, sei lá, de farinha. Estava em letra cursiva, a minha letra de mão estava escrita. Ele leu. Falei, peraí, isso aqui para mim. E aí eu percebi, gato, ele está lendo todas as letras. Mas não foi uma coisa que eu falei, não, com 5 anos ele precisa estar lendo bastão cursiva, letras de forma, letra isso, letra aquilo. Foi uma coisa muito natural. E quando ele começou a ler, eu me assustei. É legal. Eu postei o vídeo do cavalo para o Instagram, porque foi a primeira vez que ele montou uma palavra. Porque ele sempre fazia, filho, como que escreve bala? B-A-L-A. Nesse dia em questão, eu falei, o que está escrito aqui? E escrevi sacola na lousa. A gente usa muito a lousa de quadro branco pequenininha. Muito, assim, muito frequente mesmo, até para recado. E aí eu escrevi, ele parou, ele olhou, ele falou a palavra. Ele não leu as sílabas da palavra. Ele me soltou de cara a sacola. Aí eu, não. Escrevi outra. Tudo de 3 sílabas. Ele não foi de 2, também de 3. E aí eu fui começando a fazer... Aí eu até cansei o garoto, sabe? Porque eu fiquei tão animada. E eu fui escrevendo. E eu postei de costas, eu coloquei no sofá, a lousa, e falei, o que está escrito aí? Lê pra mamãe. E ele leu. Nossa, aí deslanchou. É que nem quando começa a falar mamãe. Fala mamãe, pronto. Acabou seu sossego. É o que vai mais. E a leitura, pelo menos pra gente aqui, foi exatamente assim. A partir do momento que começou, foi... Tudo. Se você tiver aqui, essa garrafinha de água tiver aqui, ele vai ler o nome da água. O que tiver na frente, ele vai ler. Mas por ele. É por ele. A gente não fala, não. Ele para, ele começa a olhar assim, ele lê. É uma descoberta, né? É uma descoberta. Quando eles descobrem, eles querem ler tudo. Até de você estar andando assim, vai mais devagar que eu quero ler o que está escrito ali. Não sei se você lembra. Aquela propaganda da Caixa, que o pai ia dirigindo, o aluno falava assim, o menininho falava, Caixa, depois falei, Caixa.
Então, é um processo que vai aos poucos. É tão natural que na tua casa você vê esses recursos para alfabetizar. A criança se interessa em ler, né? Muito. E aí, tem uma mãe que perguntou aqui, ó, e quando a criança... Para Deixa mim eu não ver. tá entrando comentário, viu, Paty? E já tem gente me falando que não tá conseguindo acessar a nossa imagem, tá travada. Ah, que pena. Deve ser Eu não sei. a internet da pessoa. Tem Tem gente uma... me falando que abriu, tanto no meu quanto no seu, falou que não conseguiu, que tá travada a imagem. Falei para ela entrar e voltar. Ah, que pena. A A gente vai ter sua que... travou. A sua tá travando para mim agora. Vamos Quer ver fazer se... uma nova? Vamos ver se volta. Peraí, vamos ver se volta. Voltou, aí. Voltou. Voltou. Tem uma mãe Eu acho que perguntando. esse problema que estão tendo. Minha mãe mesmo falou que não tá conseguindo assistir a gente Eu porque acho. está travado. Ah, que pena. Mas a gente vai deixar salvo. Fala para ela assistir lá depois, tá? Ó, Qual tem que uma foi mãe a pergunta? perguntando, e quando a criança não se interessa, não gosta de aprender? Meu filho está com 8 anos e tem sido desafiador a fase de alfabetização na pandemia. Bom, eu vou falar um pouquinho, depois a Renata fala mais um pouquinho. Eu vou falar enquanto professora, depois a Renata aí pode falar um pouquinho enquanto mãe. Esse interesse depende muito de como essa criança foi estimulada, é tudo isso que a gente está conversando aqui. E se há uma cobrança muito grande em cima dessa criança, né? Quando a criança apresenta dificuldades, nós, professores, nós vamos investigar o porquê de tudo isso. Então, envolve uma série de coisas por trás. Primeiro, eu teria que verificar, avaliar em que fase de alfabetização, que nível de escrita, em que fase da alfabetização o seu filho está, tá? E aí poder dizer para você como eu iria intervir. Mas eu também preciso saber, ele apresenta dificuldade em quê? Ele não reconhece letras? Ele já reconhece letras? Ele não tem vontade por quê? Tem sido estimulado através do lúdico, de jogos, de brincadeiras, ou só é atividades em ficha que você tem que pegar ali, sentar e escrever? Porque quando você apresenta um texto para criança que não sabe ler, é a mesma coisa que se nós pegarmos, por exemplo, um texto em japonês, você pegar um texto em japonês e falar, leia. A criança, eu não vou sentir interesse nenhum em ler um texto japonês, em alemão, em francês, eu não entendo. Então, quando a criança se depara com o desconhecido e se vê aquele monte de coisa, é muito difícil. Então, tudo isso tem que ser trabalhado aos poucos. E para te responder exatamente, o que eu diria? Brinca, joga, compra uma lozinha, não vai direto para o papel. Estimula através dos jogos e das brincadeiras, tá? E aí, Renata? O que você falou é muito real, porque assim, nem sempre a criança está disposta a sentar, principalmente pequena. Se ela não tem, eu digo isso até por conta de outras pessoas que me relatam isso. Teve no início da pandemia, teve uma mãe que postou no status dela, uma conhecida, uma atividade da escola que o garoto fez. Ela fez assim: depois de alguns tapas, a gente conseguiu com que ele fizesse. Então, assim, ali, pra mim, olhando de fora como mãe, tá? Você acha que vai Dói. concordar comigo. Ali já tem um trauma. Então, quer dizer, ele não quer Já sentar, traumatizou. você obrigou, você já traumatizou, né? Nunca Eu acho mais. que nessa fase, é uma fase que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque qualquer coisa que a gente falar, fizer, agir, aquilo vai travar a criança. Então, eu acredito que, assim, quando você vai fazendo aos pouquinhos, acaba sendo natural. Tem crianças hoje, perto dele, da faixa etária dele, de 5 anos, que não tem paciência de sentar e, sei lá, fazer um ditado, uma caça-palavra, como ele faz. Ou um quebra-cabeça. Porque nunca houve isso. Aí veio a pandemia, os professores começaram a passar conta, a criança fala, mas que Muita isso? coisa. Coisa chata. Não, Uhum. não quero. E aí gera esse tal. Então, o que você falou para mim foi assim, faz todo sentido. E assim, respeitar o que a criança quer. Ah, mas a professora mandou, porque tem gente maior, ainda, né, de fases maiores, que precisam sentar e fazer a lição, e aí a criança de 6, 7 anos, mas ele não quer fazer, mas a escola mandou. Não interessa, ele não quer. Não adianta você fazer a criança ficar sentada meia hora na frente de uma tela ou de um papel, sendo que não quer.
A criança também tem que ter essa vontade de, eu quero fazer. A minha irmã fica impressionada, que às vezes a gente fala, você quer fazer tal coisa ou você quer fazer atividade? Eu quero fazer atividade. Ele quer Bonitinho. aprender, ele vai começar. Você é uma exceção, viu? Você é uma raridade. Ele também é, viu? Eu não Ele posso negar. também, ele também. Ele também é uma raridade. Eu acho que é isso que faz a coisa. Porque ele já vem de um tempo, como ele era pequeno, que você falou da coordenação motora, as pinturas dele eram numa mesa e num papel. Ou num desenho pronto, ou num papel livre, mas ele sentava, ele pegava as coisas dele para brincar. Não é aquela coisa, ah, deixa ali e vai brincar. Não. Ele senta, vamos fazer? Vamos fazer. Então vamos preparar o espaço, que eu acho que isso também é muito importante. Não adianta você estar com a televisão ligada e falar, vamos fazer, vem cá. Não adianta. Então vamos Perfeito. preparar um espaço, né? Pega a mesa. Ah, não tenho mesa na minha casa. Não tem problema, monta um cantinho, pega o sofá, pega o braço do sofá, põe ali um negocinho. Ó, agora nós vamos fazer tal coisa. Desliga a televisão, se quiser deixa uma música, mas desliga a tela, não deixa ter acesso àquela tela. Vamos fazer? Fez um pouquinho, 2, 10 minutinhos? Mãe, cansei. Cansei, acabou, chega. Vamos fazer outra coisa? Tem muita Exatamente. gente que deixa a televisão ligada para fazer atividade, sei lá, não precisa ser da escola, mas qualquer outra atividade. Isso gera um conflito na cabeça da criança, porque a criança quer ver tela. Quantas crianças a gente está vendo viciadas em tela hoje, principalmente na pandemia? Ai, meu Sim. filho não tem televisão sem videogame, sem computador, sem celular. Tem muita mãe que faz isso. Mas não é, às vezes não é nem por mal, é porque tá no automático. Tem Não muita tem mãe o que que fala, fazer, né? É. e aí eu escuto, por que que seu filho não mexe em celular? Porque eu dou outra opção. Sim, Só por tem. isso. Ele não mexe em celular, meu filho não tem acesso a tablet. Computador, ele mexe comigo. Às vezes, como ele está nessa competição, eu estou mexendo no computador. Mãe, eu quero escrever. Sim. Abro o Word. Ele aprendeu até pôr o acentinho no ar já. A mágica do ar. Então, eu acho que é muito. A gente gera, às vezes, uma frustração, porque nós esperamos demais. E não é bem por aí que funciona. Às vezes a gente espera tanto da criança de, ai, eu vou fazer aquela atividade, ele vai fazer tudo, que legal, eu vou até tirar foto. Mas a criança não quer. Então nós nos frustramos por expectativas excessivas em cima da criança. Eu acho que isso também Exatamente. acontece muito. Tem muitas atividades que pode partir, você tem que despertar esse interesse da criança, né? Que nem você entrou na questão da tela, do computador, do celular. É muito sério quando a criança fica muito tempo em frente às telas. Porém, eu como professora alfabetizadora no digital, você falou aí do Word. Além do Word, nada impede de você pegar 20 minutos, tem um monte de joguinhos de alfabetização, gente. Que letra que começa, que letra que termina, que sílaba que começa, de leitura. Mas eu vi eu não lembro o nome, mas eu vou procurar, gente. Eu deixo depois os comentários. Tem um de celular, de sílaba, me indicaram. Alguém me indicou. É um patinho. Não sei se você já viu, é um patinho. E aí ele te Tem ajuda. um monte. Ele ajuda ela a montar as sílabas. Então, o que eu achei legal, ele não quis fazer, né? Pela tela em Uhum. si, ele ficou meio chato. Mas você apertava em cima, aí falava sapo, e tinha um sapinho. Que palavra é essa? Então, as sílabas estavam de um lado da tela, você clicava, Sim, você escutava a pronúncia e você montava. Ele fez vários níveis, mas ele acabou perdendo interesse, porque também na época ele nem tinha mesmo acesso. Foi uma coisa uhum. momentânea, mas ele tentou. Mas Mas eu, hoje, particularmente, uma dica que não. fica para as mães dessas crianças que gostam que têm acesso a essa tela é colocar esses tipos de jogos, esses tipos de brincadeira também, não só isso, porque não é só isso que funciona, que vai ajudar a estimular, a demonstrar o interesse pelas letras, pelas palavras, em aprender. A mãe colocou aqui que ele passou por um tratamento de leucemia, ele conhece a letra, as sílabas, mas ele não quer fazer o que a escola impõe porque de repente não está sendo interessante, não está fazendo sentido para ele o que a escola está impondo, né? E na verdade, assim, Colocou a eu não palavra, você vejo viu que ela como uma. complementou? Que Você ela viu que ela colocou? complementou? Acho que falta isso, essa liberdade para fazer outras atividades, mas já é Sim, desgastante da escola e aí complica fazer outras. Aqui o excesso à tela também está super excessivo. Pode concluir, eu só queria te mostrar que ela complementou. exatamente. Às vezes a gente fica
os pais ocupados, tem pais que trabalham, não conseguem acompanhar. Eu tenho muitos pais de alunos que eles não conseguem, os meus alunos ficam só, tem alunos que ficam sozinhos, eu tenho alunos que ficam com os avós, mas como a gente tá, eu não estou na sala de aula, eu não posso dar a mesma aula que eu dou numa sala de aula, eu tenho que mostrar outros recursos, outras maneiras. Tem hora que eles pegam objetos para brincar, para manusear. Tem hora que eu mando joguinhos online, que ajuda, tem um monte, tem uma infinidade. Tem hora que eles interagem durante a aula, ao vivo, comigo na tela, eles passam, eles montam, entendeu? Eu coloco jogos, coloco link de jogos. Então, assim, quando você dá uma aula na tela, parada, se eu ficar só falando, abre página tal, vai ser desestimulante. Você vai ver a criança assim, né? Exatamente. Nem sempre eu consigo, tá? Nem sempre é possível, tá? Mas na medida do possível, tornar mais lúdico, um visual bonito, que chame a atenção da criança. Então, o grande desafio do professor, eu falo como professora, foi despertar esse interesse da criança pelas aulas, né? E às vezes a maneira como é encaminhada, faz tal atividade, imprime tal. Então não tem aquele algo mágico, aquele encantador, não mexe com a imaginação, não mexe com a criatividade. Tem aluno que gosta, por exemplo, menina, gosta das princesas, o que a gente pode fazer? Né? Tudo isso ajuda. Eu trabalho num lugar que é apostilado, a gente segue a apostila, porém a gente tenta trazer o lúdico também um pouquinho. A gente faz aula temática, aula de contos de fada, aula dos super-heróis, cinema com pipoca. A gente faz N coisas para chamar a atenção das crianças. Essas letrinhas móveis, eles têm a deles, eles manuseiam, trabalham também. Então, muita coisa depende muito de você gerar esse interesse, estimular, despertar esse interesse. Porque a criança tem vontade, mas às vezes ela tem medo também, né? Nós estamos habituados a ler e repassar. Eu vou te dar um exemplo na prática. A escola propôs uma atividade, porque eles têm um bosque na escola, e aí eles colocaram um vídeo do bosque, das crianças brincando, pegando folhinha, galinho, pedrinha, dizendo, aí no texto deles, que tudo isso vira uma brincadeira, que a pedrinha vira comida e tal. Mas ele, por mais que o Davi leia, ele não ia ler daquela forma. Então, eu já li brincando, eu já li contando uma história, meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí ele, não sei, vamos descobrir. Tinha um monte de folha aqui no fundo da minha varanda. Vamos pegar aquelas folhas? Vamos lá. Não, mãe, eu vou. Ele foi buscar. Tirei foto, ele pegando as folhinhas. Então, eu podia ter falado, a gente tem que fazer uma atividade com folha, vai lá pegar. Pronto, acabou a brincadeira aí. E a sua professora mandou colar as folhinhas. Vai lá logo pegar e vamos colar. Exatamente. Acabou. Eu acho que às vezes a criança cria essa barreira, essa dificuldade até de desenvolver aquela atividade. Proposta pelo professor ou proposta pelos próprios pais apenas, por conta da forma com que a gente conta. Do que apresentado. Ela foi para a floresta, o lobo catou ela, acabou a história. Acabou a história. Pode ser contada detalhada. Olha que legal, ela foi ver a vovozinha. Eu acho que é tudo a forma porque nós adultos estamos engessados. Nós estamos naquele negócio, leu, entendeu, executou. Leu, entendeu, executou. E não tem isso automático. E é o processo que a gente vive de falta de tempo, né? Os pais estão muito sobrecarregados. Eu entendo esse outro lado também. Porque tem mãe que fala, nossa, eu tenho que chegar, fazer, vai, faz aí, cola, já manda lá, faz outra hora, né? Ou então daqui que eu faço. Mas eu também não julgo, porque eu tenho muita amiga que trabalha fora, que a hora que chega à noite... Não tem paciência. E mesmo que, às vezes, eu até tenho um pouco, mas não tenho tempo, porque, nossa, eu chego à noite, eu tenho que cuidar da janta, da marmita, da cama, do banho, de não sei o quê, e acabo não tendo tempo. E realmente a gente sabe que essa é a nossa verdade, é a nossa realidade. São poucos os pais que estão trabalhando em casa de uma maneira mais light, que conseguem dedicar a manhã, ou à tarde, ou à noite, ou os 3 períodos curtos, mas um pouco dos 3. Eu tenho estar com ele o tempo todo. Por mais que agora eu tenha voltado a trabalhar, ele tá comigo o tempo todo, ele me ajuda com o que eu tô fazendo. Ele tá ali participando. O que, infelizmente, na nossa realidade hoje, não é tão fácil de se ver, não é tão comum. E tem muita gente que acha que eu larguei tudo, que eu vou sofrer isso. Gente, acho que foi a melhor decisão da minha vida, foi me dedicar ao meu filho. Hoje a recompensa tá aí com 5 anos
muito esperto, Bonitinho. respostas assim rápidas do que você fala para ele, é um negócio louco assim. Então realmente a falta de tempo às vezes prejudica e gera de novo aquela frustração que a mãe falou dele não querer fazer ou de qualquer coisa do tipo. É. Outra coisa, você falou, a gente está falando da questão do tempo dos pais, o que eu falo muito para os meus pais, para as mães, das mães, né, dos meus alunos. Se você tiver 10 minutos, mais 10 minutos para ele, porque às vezes está lá fazendo a janta, eu brinco, né? Você está fazendo a janta, ah, tá, aham, ah, tá bom, ah, muito bem, parabéns. A criança sabe Você que nem você viu. não tá a criança sabe que você não estava focada nela. Então, se você parar, tá? 10, 20 minutos por dia, deixa eu ver o que você fez. Vamos fazer de novo. Porque eu tenho muitas crianças que ficam sozinhas. Eu falei, mãe, vamos dar autonomia. Para procurar uma página, uma coisa que é mais difícil, ele vai sair da aula, vai lá pedir e vai voltar rapidinho. Mas aquilo que ele consegue, deixa comigo. Deixa comigo que eu ajudo. Mas isso não quer dizer, igual a gente no começo da nossa conversa, que a responsabilidade é só da escola da aprendizagem. Vamos falar da aprendizagem como um todo agora, não só da alfabetização. É da família também. Então a família tem que dedicar 10, 15, 20 minutos de qualidade. Tem que ter na hora de dormir, vamos ler um livro. Me conta como foi a sua aula hoje. Porque quando a família demonstra interesse pelo que a criança está fazendo, ela vai querer mostrar: mãe, pai, olha o que eu fiz hoje. A minha filha é minha aluna, certo? Quando meu marido chega, ela vai lá: papai, sabe o que eu aprendi hoje? E aí eu, como professora, né, eu falo: quero ver o que ela aprendeu. Aí ela Se é o que relata: eu falei mesmo, né? se é o que eu falei mesmo. Aí ela relata: nós aprendemos. Ah, eu contei, se for da Chapeuzinho, eu lembrei. Eu contei a verdadeira história da Chapeuzinho, a verdadeira história dos Três Porquinhos, que é uma versão que o Lobo dá a versão. Que ele fala que não foi intencional, que Adorei. chama A Verdadeira História dos Três Porquinhos, e tem um outro que chama A Verdadeira História da Chapeuzinho. E Vou aí, pesquisar. eu fui conversar, qualquer coisa que você precisar, eu te indico o link, eu te mando. Eu conversando com os alunos, com as crianças, eu acredito no lobo, coitado do lobo, né? E aí a minha filha, eu acredito. Eu falei, gente, mas vocês acreditam mesmo? Ah, não, foi a armação dos Três Porquinhos, foi a armação da Chapeuzinho, enfim, é muito bacana o livro. Porque além do conto tradicional, eu trabalhei com o conto, com a versão do lobo também, que uma história não tem uma verdade só, a gente tem várias. Nisso eu trabalhei o quê? A escrita, a reescrita do conto. Eu trabalhei as palavras com CH, LH, que tem no porquinho, na chapeuzinho, enfim, foi bem bacana, tem sido bem bacana, né? E aí meu marido chegou, ela foi contar, papai, ela foi assim, papai, você acredita no que a Chapeuzinho fez? Ela fez um sanduíche de salsicha, sabe assim? Foi contando a história, eu falei, nossa, ela prestou atenção, ela ouviu, ela entendeu. Então, para mim não é novidade ela me contar na aula, mas ela vai contar pro meu marido. A hora que ele chega, A hora que ela ele vai dar chega, não sou eu que faço tarefa com ela, porque para ela ele. não tá interessante, é ele. Porque Não tem eu já graça, né? não Pra tem ela. graça, porque eu já vejo, ela fica do meu lado aqui. Eu vejo ela fazendo, conforme eu tô dando aula, eu já faço a intervenção com ela aqui também. Aí eu falo, ó, aí eu tenho aquela sacada, se ela tem dúvida, a criança do outro lado também tem. Ó, gente, Você tá. tem um Então, feedback ao vivo, né? Literalmente. é ao vivo, é ao vivo. E aí as tarefas ficam por conta do meu marido. E ela não quer fazer comigo. Ela não quer. Ela quer mostrar para ele o que ela aprendeu, o que ela sabe. Porque eu, enquanto professora, já sei. Então, o que E que eu ele, quero? enquanto pai, enquanto família, ele estimula o interesse. Porque poderia ser Sim, o pai que falasse, ah, tá, filha, que legal. é, Não, ele vai, ele faz, ele pergunta. Meu marido faz a mesma coisa. Às vezes ele fica o dia inteiro fora, a hora que ele chega, pai! E sai aquele turbilhão de coisa. Não sabe o que eu fiz? Olha o que eu fiz, olha o que eu comprei, olha o que eu peguei, olha o que eu achei. E ele, nossa, é mesmo, vamos ver, vai lá no quarto, olha, não, pega que o pai já volta. Eles têm que ter isso. Eu acho, aí volta lá do início, a participação da família na educação é barra importante. alfabetização. E você falou esse negócio da criança interagir com os pais, uma coisa que eu fazia dele com um pequenininho. Ah, eu tenho que fazer comida, ele não quer, sei lá, ficar lá quietinho, brincando. Vai, vem pra mim, vem pra cozinha.
Ah, mas eu vou pôr a criança para cozinhar? Não, tem tampa na cozinha. Vem cá, filho. Eu colocava aquele Nossa, tapete no chão, jogava a tampa, pote. Quer brincar de tampa de pote? Ele empilhava, juntava as tampas no potinho, mas ele estava comigo o tempo todo. Mãe, eu, olha, eu consegui um potinho. Nossa, e você realmente está vendo. o É diferente tampar e da criança. abrir, o tampar e abrir a Exatamente. coordenação motora, gente, ajuda depois na Do pinça para outro escrever. tamanho. Ele fazia isso. Então, assim, às vezes a gente realmente não tem tempo e é super compreensível. Mas se você tá, que nem você citou o exemplo da cozinha, propriamente dito, põe para brincar no chão, põe no pano, põe qualquer coisa se for gelado, joga tampa. Se for pequenininho, eles adoram. Para quê? Ele pegava a caixa de tampa na minha mãe, jogava no chão e arrumava. Eu quero arrumar a gaveta de potinho, é só chamar, porque ele tira tudo. Ele Eles adora. gostam, ele tem mas ele adora brincar com Mas você essas coisas. sabe, ele gosta, além de brincar, sabe qual que é a importância? Ele está perto de você. Ele está Uhum. perto. Eu estou ajudando minha mãe, eu estou me sentindo útil, minha mãe está interessada, eu vou ajudar minha mãe. Então, é esse Até interesse da hoje eu faço família. isso, porque eu sei que às vezes eu tô na cozinha, cozinhando no dia a dia mesmo, e ele tá no quarto. E eu não sei se é da criança, mas ele gosta muito de brincar no quarto dele, com as coisas dele e com ele, né? Sem ninguém. Às vezes ele fala, não, mãe, eu quero ficar aqui brincando. Ah, não, vem me fazer companhia. Então a gente põe a mesinha de plástico, aquelas quadradinhas clássicas, na cozinha, e ele pega o que ele quer para brincar. Esses dias eu estava fazendo comida, jogando bingo de palavras com ele, na cozinha. Tá Então vendo? vamos lá, eu sorteava a letra, é um joguinho, eu não sei se eu postei, mas se eu ver que eu não postei, eu posto, mas é um joguinho bingo de palavras mesmo. Então nós sorteamos a palavra, a letra, e ele tem lá uma cartela com acho que 4 ou 5 palavrinhas de 2 sílabas apenas, não tem mais do que isso. E aí ele vai colocando a bala, sorteio A, tem A nas suas palavras, e ele vai colocando A. Tô fazendo comida e a gente brincando de bingo. Então, Aí isso já é diferente de você fazer a comida. Ah, tá, ah, tá, ah, tá, ah, tá, 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 depois eu vejo, né? Você estava fazendo, mas você estava interagindo. Oiê, você, tudo bem? Eu ia perguntar se você estava aí, eu estava doida para te conhecer. Como você chama? Davi, Davi, eu estou impressionada com as atividades que você faz e que tua mãe posta no Instagram, Davi. Você já sabe escrever, você já sabe ler, você já sabe tudo isso, Davi. olha lá para ela. Você já sabe sim, tudo isso? E sim. que historinha que você gosta de ler, que você gosta muito, assim? A sua preferida? Tem muitas? Tem. Tem muitas, né? Quando a gente gosta de ler, a gente gosta de ler bastante coisa. Olha, eu fiquei assim encantada de ver tudo que você já fez, Olha as lá, suas vai embora. atividades. Tchau. Beijo, Pode ser, adorei vai. te conhecer, viu? Não, não. Depois a mãe pega. Não, agora não. Daqui a pouco a mamãe pega, tá bom? A gente está encerrando. Gente, então acho Pode que ser. é isso. Eu amei, Renata, conversar com você, amei o teu relato, a tua experiência. Foi um prazer enorme para a gente mostrar assim, ó, que dá para alfabetizar sim, que essa parceria escola e família é muito importante, sim. Principalmente, o que eu quis mostrar aqui, né? Quando a família tem interesse, quando a família se envolve, quando a família busca, gente, faz toda a diferença na vida da criança, E né? a gente Aí você, percebe isso aos pouquinhos, né? Pequenas coisas que a gente faz com eles, nós mães ou os pais, as avós, tia e tudo mais, que eles percebem isso. E eu acho que assim, quando você cria um hábito, isso acaba vindo mais natural ainda. É que nem eu falo, ele às vezes ele opta por um brinquedo. Um exemplo claro, agora eu não sei se foi Natal, foi no Dia das Crianças, eu não lembro, teve uma data comemorativa e minha irmã foi querer dar um presente para ele. Foi no aniversário dele, acho que do ano passado. Aí ela falou, o que você quer? Ele, quebra-cabeça. quebra a Tá cabeça. bom. Aí ele fez assim, do que você quer? Ela mostrou lá, do Buzz, do Pequeno Príncipe, todos os temas que ele conhece e apareceu um do Brasil. Ele falou, eu quero o mapa do Brasil. O mapa do Brasil. Não foi uma coisa que eu falei, ai, pega o do mapa. Não, ele escolheu o mapa.
Então você fala, esses dias, antes do aniversário dele desse ano, a minha irmã falou: o que que você quer? Você quer um carrinho? Quer alguma coisa? Não, pode ser um quebra-cabeça. Ele adora quebra-cabeça. Ele Raciocínio adora. lógico, sabia? Quebra-cabeça desenvolve raciocínio lógico. Ele Além adora. do manuseio, além do, né, porque você tem que encaixar as pecinhas, desenvolve o raciocínio lógico matemático, as Ele habilidades, adora. o processar o pensamento, o cálculo mental, ajuda as habilidades matemáticas, gente. Porque às vezes você fala assim, um quebra-cabeça, né? Um dominó. Às vezes você não vê sentido no jogo, mas digita lá no Google, pesquisa lá para ver para que serve aquele jogo. A minha filha também tem aqueles quebra-cabeça de 100, não sei quantas peças, também. Ela tem problemas. A minha filha agora tem 6, mas ela se alfabetizou ano passado com 5 também. E muito natural. Com jogos, ela montava o quebra-cabeça do alfabeto, A, B, C, D. Aí tem uns joguinhos de madeira que é com sílabas e tem a imagem. As imagens ajudam bastante, apoiam bastante, né? Ela montava. Quando ela descobriu, e quando eu descobri que ela sabia ler minúscula, que era bastão minúscula, foi igual você. Eu mesmo, como professora, eu não sabia que ela sabia ler. E É aí estranho, não é que a gente não tem o contato, mas não, foi muito rápido por dela aprender a ler e escrever e já começar a ler imprensa minúscula. Eu falei, mas você sabe? Como é que você sabe? Eu sei. O que acontece? Foi exatamente a resposta que eu tive Eu também. sei, eu sei. Eu aprendi. Foi muito natural. Tanto que assim, tem gente que fala, você já fez. Eu sempre trabalhei a letra bastão com ele, porque foi a orientação que eu tive. Sim, mas tem que ter mesmo. Para Não faça começar, tem que ser. Isso é bastão, ok. Quando ele dominar todas as letras bastão e souber quais são elas, você introduz a letra de forma. Mas aí chegou uma hora que eu quase não fazia atividades de escrita, porém eu fazia leitura. Então eu peguei os livros bastão, ele lia. Eu peguei, ele desenvolveu mais, assim, desencadeou a letra minúscula quando ele ganhou o livro do pai dele, do menino maluquinho. Leitura. Aí a imprensa a leitura. O pai dele deu o livro do menino maluquinho. Aí ele olhou, ele ficou meio na dúvida, né? Tudo letra pequenininha, que ele não conhecia tão bem. E aí ele foi despertando o interesse de saber qual era a história do livro, porque o pai leu com ele, mas ele queria ler de novo. E aí nós sentamos um dia, uns 2 dias seguidos, com a lousa branca. E aí eu colocava, o que você quer ver do livro? Então ele pegava uma frase do livro, eu escrevia ela todinha, com a letra de forma, e a letra bastão junto. E ele foi fazendo as associações das letras. Foi associando. Não deu uma semana, Patrícia. Não deu uma semana. Ele estava lendo a letra minúscula. Porque aí ele ficava... que letra é essa, mãe? O B, o P, o D, que dá aquela confusão mental na criança. Ele, mãe, pera. E ele vai por associação. Então, ele vai escrever dado. Se tiver bado, né? Ele vai associar bado, não. Não. Ele faz muita associação. Ele já tem a compreensão, ele já reconhece, ele já tem a compreensão. É diferente da criança decodificar, né? Quando ela decodifica, por exemplo, do. O que você leu? Não sei. Então, ela não está ainda interpretando a leitura, ela só está decodificando. Tem muita coisa por trás, né? Aí ele já está, quando ele lê dado, aí você vê que ele entendeu. É diferente. Exato. Às vezes a gente fala, e ele tá na escrita, ele também tá legal. Às vezes a gente fala para ele, escreve tal palavra. E a minha irmã, é engraçado assim, eu sou casada, não moro na minha mãe mora muito próxima, e minha irmã também mora do lado dela. E às vezes eu falo para ela, olha o que seu sobrinho tá fazendo. Pega uma folha, filha, escreve tal coisa. Escreve. Lê essa palavra. Aí ela começa, paralelepípedo. Ele tá lendo. Bonitinho. Ele não tá em sílabas pequenininhas, palavrinhas de 3 sílabinhas. Se você falar para ele leu Indaiatuba, ele já leu Itacoaquecetuba. Eu, pequena, não falava liquidificador, ele falava. Ele lia a palavra. Meu pai me sacaneava muito com paralelepípedo, Itacoaquecetuba, liquidificador, porque eu não falava, a minha língua enrolava. Esse serzinho que você conheceu fala assim.
e escreve. Às vezes tem uma preguicinha, que eu acho que essa fase rola muito preguiça, né? Sim, normal, Ah, não normal, quero. normal. É Mas normal, faz. é Entre o normal. não querer e o não saber, tem uma Mas ponte. é muito grande. Mas, ó, por Muito, que que ele fala? Você estimulou muito a oralidade quando ele é pequeno. A bastante. estimulação auditiva, a oralidade. Então, tudo isso é um processo, gente. A alfabetização não é milagre, é processo. Então, ela não E não é acontece. uma coisa de acordei falando e dormiu aprendendo. Não. E é aquilo que eu falei, olha, fez 5 anos, já está na hora, 6 anos. E outra, tem crianças com 6 anos que se alfabetizam muito rápido, né? Dependendo do estímulo, do apoio que a família dá, do respaldo pedagógico que a escola dá. É assim. Eu falo por quê? Porque eu tenho alunos assim que chegam no nível pré-silábico, né? Que é aquela fase que só coloca um monte de letra sem associar com o som da letra, que já estava na escola ano passado. Aí eu recebo um de fora. Esse de fora, ele chega no mesmo nível. Às vezes ele avança muito mais rápido. Por quê? As crianças têm a... Cada um aprende no seu tempo, no seu ritmo, né? A gente está conversando aqui, né, do apoio que a Renata dá, das intervenções que ela realiza, mas a gente tem que ter claro também que cada criança tem seu ritmo. Então, de repente, uma mãe está ouvindo essa live e fala assim, pelo amor de Deus, o filho dela e o dela aí se alfabetou com 5, o meu está com 7, está com 8, ainda não se alfabetizou. Cada criança tem seu ritmo, cada criança tem seu tempo, mas todas elas precisam de estímulo. Todas elas Sim. precisam que a família demonstre o cuidado, o interesse, que a família se engaje nisso. Tem as exceções, tem as dificuldades, tem os distúrbios, tem os transtornos. Aí é uma outra história, tá, gente? A gente E está a falando aqui família também pode ajudar a identificar isso como profissional. também. A família Porque tem que nós estar estamos no antenada. convívio. Nós Se a estamos família... no convívio diário daquela criança. Então, se nós não repararmos de fato nela e tiver alguma coisa errada, não vai ser um profissional que vai vê-lo um dia que vai identificar. E ele Eu ainda falo pode estar relacionado. Eu falo assim, ó, vai muito da aceitação, porque às vezes tem família que percebe, mas às vezes não aceita, né? Eu que trabalho com muitas mães há muito tempo, há mais de 20 anos, às vezes a gente senta, eu tenho formação em psicopedagogia e neuropsicopedagogia também, mas minha paixão é a alfabetização, né? Por que que eu fiz? Para saber lidar com dificuldade, com transtorno. Eu fui aprender para identificar nos meus alunos. Porém, enquanto pedagoga, eu não posso fazer um diagnóstico, né? Então, eu faço uma recomendação. Mãe, procura uma fono. Mãe, procura uma psicopedagoga, uma neuro, porque, olha, a atenção tá assim, a fala tá assado, e a gente vai dando dicas. Às vezes tem mãe que fala, professor, eu já havia percebido e eu não acreditava que era isso. Tem gente que fala, professora, muito obrigada, eu não tinha percebido. Mas também a gente tem outro lado. Não, meu filho não tem nada disso, ele não precisa. E aí E você ponto. fica por muito tempo tentando convencer aquela família, e é coisa simples, uma fono, por exemplo, né? Você fica muito tempo tentando convencer a família a buscar uma ajuda na área de saúde, porque o pedagogo, gente, é uma coisa, né? Vamos dizer assim, ele tem a função da educação, que é uma coisa, ele é limitado ali na sala de aula. Eu sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga, porém eu não posso exercer em sala de aula, porque ali eu sou pedagoga. Eu posso recomendar um profissional, tem um limite. E aí é um apoio especializado, individualizado. Aí, se vier um laudo para mim, olha, a criança tem TDAH, é uma criança do espectro autista, né? A fono, estou trabalhando, ela tá com laudo, aí eu, enquanto pedagoga, vou buscar as intervenções para aquele transtorno, para aquela dificuldade, né? Para poder ajudar enquanto pedagoga. Mas o diagnóstico, por mais que eu desconfie, eu não posso afirmar. Então, às vezes, a família fica muito tardia. E isso acaba atrapalhando um pouco. E essa coisa de ficar antenada é bem importante. Tem gente que não aceita, que fala, meu Não, filho, por exemplo, o autismo. Eu vejo muitas mães falando do autismo. Meu filho não é autista. Não, não, não. Mas, gente, e se for? e se Não é melhor for? você ir atrás e ajudar a desenvolver? A gente vê tanto casos na televisão de gente que, ai, fez isso ou aquilo com a criança. Recentemente, eu e meu marido, a gente tinha conversado durante um período de uma mãe
ela não tinha nenhuma formação de escola, assim, de pós, né? Ela tinha formação dela. Ela não era pedagoga, não era nada disso. Ela virou mãe. E o filho, se eu não me engano, tem TDAH. Ela, ao invés de simplesmente não tem, ela fez pedagogia, psicopedagogia, ela foi estudar não sei o quê, Foi aprender não sei o quê. buscar. Hoje ela ajuda a Fia, acho que é uma menina, a filha dela, com os estudos que ela fez. Ela não simplesmente cruzou o braço e falou, entrega ele para aquele professor que ele deve cuidar. Ou desse médico resolver, ou uma terapeuta, ou qualquer coisa que seja. Ela foi atrás como mãe, preocupada, e fez. Nem todo mundo tem a possibilidade. Não, Não é isso que eu estou julgando ou falando. sim. Mas o interesse em ajudar, aceita. Tem, acabou. É. Vamos resolver Eu tinha uma diretora que era muito sábia e eu aprendi muito com ela, né? Porque eu falava, gente, mas a gente tá falando, né? Por que a mãe não aceita? Ela virou para mim e falou assim, Patrícia, como é que você vai falar para uma mãe que a obra-prima dela, o bem mais precioso dela, tem um defeito, né? Assim, entre aspas, defeito entre aspas, né? Sim. Então, a gente aprende a lidar também com isso. A gente vai no convencimento, a gente vai mostrando. Fora o jogo de Olha, cintura que vocês têm que ter, né? é um jogo de cintura. E ter Eu falo que a gente é um pouco de tudo. O pedagogo é um pouco de tudo, né, gente? A gente é um pouco, principalmente agora na pandemia. Mas eu amo alfabetizar. E assim, gente, a gente está chegando no finalzinho, né, Rê? Já deu uma horinha de live, foi muito bom, adorei. É a nossa As primeira duas estavam experiência, extremamente a nervosas, gente estava tremendo, né, Renata? expectativa assim, louca, e Ah, foi muito bom. Muito foi natural. Assim muito como a nossa organização, né? Uma coisa natural. Foi natural e leve. E muito. leve, né? Muito. E assim, o que eu falo muito, né? Importância no processo, porque assim, você, como eu disse, você é uma exceção, você buscou e nem todas as mães, ou às vezes por falta de tempo, não consegue tudo isso. Eu falo que a aprendizagem, não só a alfabetização, gente, tem que ter três coisas. Ela tem que ter um professor comprometido, uma família comprometida e uma escola que te dê um suporte técnico, um suporte pedagógico. Então, é uma parceria. Eu jamais conseguiria os resultados que eu consigo com os meus alunos se eu não tivesse a família do meu lado. Então, eu procuro trazer a família para mim, eu procuro trazer as mães, eu procuro orientar. Mãe, me procura, me pergunta que atividade você quer, me manda vídeo agora na pandemia porque eu não posso acompanhar, me manda como ele está lendo, eu peço direto atividade para as minhas mães. Não sei se tem alguma mãe aqui. Manda atividade de como ele está lendo, como ele está escrevendo, para eu poder te ajudar, né? Você precisa conhecer para poder prosseguir, né? Para poder intervir, para poder direcionar. Mas assim, eu amei te conhecer. Conheci a mãe que está por trás do mãe. Quem sabe agora você não mostra mais o seu rostinho lá, faz mais live. Foi muito difícil. Assim, ó, você sabe o que acontece? As pessoas se conectam com pessoas. E eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muito mais pessoas mostrando o seu rosto. Não que você seja obrigada, só uma dica. Porque assim, eu mesmo quando falei, gente, quem que é essa mulher, né? Como assim? Como é que ela faz isso? E eu fiquei ali, eu via o seu logo, eu falava, não, mas eu quero. Foi aí quando a gente bateu um papo, né? Eu falei, vamos conversar. Vamos que você foi pro meu WhatsApp e também não tem a minha imagem. Não tem, gente. Eu conheci a Renata hoje, o rosto dela eu tô vendo hoje. Eu falei, gente, eu já tava naquela expectativa de conhecer o rosto dessa mãe, desde quando. Porque eu fui pesquisar no Instagram mães que faziam diferença, né? Então eu entrei em um monte de páginas de mães, de trabalhos envolvidos. Vou conversar com uma mãe de um aluno autista também. Amanhã a gente tem a professora Nájida que está aqui. Oi, Ná. Ela é lá do Rio Grande do Sul, trabalha com reforço escolar em alfabetização. Amanhã a gente vai conversar, tá? Nós vamos conversar às 8 horas da noite. Amanhã tem mais uma live. Na próxima semana eu tenho uma mãe também, só que ela é mãe e professora, assim como eu. Eu tenho um médico que vai fazer uma live com a gente também.
Ele trabalha auxiliando nesse processo de saúde física, mental e espiritual durante a pandemia, voltado para os pais e para os professores, para as crianças, como lidar com tudo isso que está acontecendo na pandemia. Então, assim, tem uns bate-papos bem interessantes aí pra gente. Mas o meu primeiro, a minha estreia, foi com você. E eu nunca vou esquecer minha eterna gratidão, tá bom? Eu digo mesmo, porque assim, está sendo, não foi, está sendo uma experiência nova para mim, que nem você mesmo colocou. Eu nunca mostrei o meu rosto, porque eu nunca achei também necessário por conta do que eu fazia, mesmo porque o meu ofício começou por pessoas próximas. Então, assim, todo mundo que começou a seguir sabia quem eu era, sabia o que eu fazia, sabia como que era, quem eu era, o que eu era. E hoje, tomou uma proporção, o Mãe Meu Ofício de abril, agora, né, do ano, da hora que 2020, que foi quando eu retomei, porque eu fiz a página e parei. A página eu colocava algumas coisas, escrevi algumas coisas, algumas reflexões como mãe, às vezes, como, né, vendo algum ponto de vista de alguma coisa diferente. E aí eu parei, eu falei, não vou mais me dedicar a isso. Continuo fazendo as coisas dele, mas realmente eu não vou. E aí entrou a pandemia. E muita gente, Renata, o que eu faço? O que eu dou para meu filho brincar? O que eu faço para minha criança? Eu falei, bom, eu acho que vamos retomar, né? Vamos ver, porque tinha muita gente perdida na pandemia, muita gente que eu conhecia. Tava, meu Deus, porque tem muita gente que colocou os filhos na escola no começo do 2020. E aí veio janeiro, beleza, fevereiro, legal, março, acabou tudo. Meu Deus, agora? Tava na escola, eu tava com uma rotina diferente, e ele também, ela também, e o que eu faço? Então, peraí, vamos retomar. Cheguei a passar atividade para muita gente, porque se eu descubro uma atividade, eu repasso essa atividade, porque eu acho que isso é o principal. Se você pegar essa informação e guardar, a gente não vai conseguir ter essa evolução de um pai e uma mãe ajudar os seus filhos. Acho que a gente tem que dar esse apoio também. Às vezes a pessoa não tem tempo. Putz, eu não tenho tempo para procurar, me manda aí. Eu só não mando coisas que eu bato de sites que as pessoas ganham para pôr ali. Então eu falo, ó, eu não vou te entregar, eu vou te dar o caminho. Vai ali e pega. Se você não conseguir, me avisa. E eu coloco ali no Instagram justamente esse caminho para eles. Então assim, eu não tô entregando. Eu cheguei há um tempo a vender material, eu cheguei a fazer brinquedo de alfabetização até, de letras. Cheguei a vender um tempo de material reciclável. Mas, assim, eu acho muito mais legal a pessoa sentar e fazer do que eu entregar pronto. Eu acho que é muito diferente o seu filho, filha, ter um objeto que você deu, né? Ah, eu fui ali na loja e eu comprei esse caderno para você, tá, filho? Tó, vai brincar. Do que você construir um brinquedo com ele e falar, viu o que a gente fez? Vamos brincar? Eu acho que isso sempre foi muito base do Mãe Meu Ofício. Vamos fazer juntos. Eu vi que você fez uma capa de uma pasta, se não me engano, né? Você fez uma pasta e você fez a capa para guardar as atividades. Exato. Já faz um tempinho essa capa e ele estava começando a escrever. Então, se você falasse escreva atividade, ele ia olhar e falar como que é. Nessa fase da capa, foi dessa forma. Eu fui ditando as letras para ele e ele foi escrevendo, acho que atividades do Davi, alguma coisa assim. Hoje, que nem o da escola, que ele fez a capa da pasta da escola, ele escreveu. Ele já escreveu sozinho. Sozinho. Mãe, o que é para escrever? Eu falei, escreve escola e a sua fala, né? Ah, tá bom. Pronto. Nossa, uma coisa bem legal que você deixa ele fazer. Eu vejo muitas mães que querem mostrar coisa tudo muito bonitinho e acaba pondo a mão, né? Aí você saca que tem a mão, que não foi a criança, né? Deixa, gente, deixa a criança fazer do jeito dela. Essa escola que ele fez da capa, ele escreveu um, ficou todo torto, mãe, eu quero fazer outro. Pegou outro papel. Ele estava conversando e brincando comigo, ao mesmo tempo escolhendo as cores para escrever. Ele escreveu escolo. Aí eu olhei ali. Ih, mãe, tá errado. Eu escrevi escolo, mãe. Ele se corrigiu. Ele mesmo percebeu o próprio erro. Eu guardei o papel. Vamos guardar o papel, você fez.
Então, hoje, e é assim, esse negócio eu sou meio chata para algumas coisas de organização, principalmente dele. Então, eu não, eu sou, ele tá desenvolvendo isso também, de ser meio metódico para algumas coisas. Então, isso aqui, aquilo Mas ali é é ali. bom, organização é bom. Quarto dele, você pode olhar no Instagram, as caixinhas, o negocinho dele é tudo certinho, ele põe na mesma sequência. E esse negócio das atividades dele, eu tenho essa pasta que você citou, por sinal, ela só tem atividades a fazer. As atividades feitas tá em Tá em outra outra. pasta. Gostei. Vou Fevereiro, março. sugerir. Vou sugerir para as minhas mães. Tá Muito legal. Você faz certinho. uma pasta. E aí a minha pasta grande tem lá um plástico de matemática, um de português, um de inglês, um de coordenação motora, um de não sei das quantas. Tudo que eu fui vendo tá lá. Né? E Tá a dele é organizado. uma pasta com 12 plásticos e escrito atividade do mês e tá tudo ali. E o da escola, a gente preferiu separar. O que é da escola é da escola. Porque a hora que ele voltar, ele vai querer levar. Aí eu não vou ter que também ir lá, né? Vamos pegar mesa, tudo que foi feito. Não. Material da escola, Tá tá tudo da escola. organizado. A hora que ele quiser ver, Isso tá ali. também se ensina. Organização também se ensina. A criança precisa ser ensinada. Ninguém nasce organizado. E muita gente acha que só porque é criança, que nem eu estou aqui olhando pro meu sofá e tem um jogo em cima do sofá. Mas eu sei que na hora que ele voltar, ele vai pôr esse jogo no lugar, porque se eu olhar pro jogo, ele já sabe que ele tem que Que é para guardar. guardar. É Perfeito. claro, a criança ela não tem o pique que a gente tem e a neura, que nós mulheres principalmente temos, de toda hora, ai não, isso aqui tá fora do lugar, arruma. Não, põe isso aqui no lugar. Não tem, mas ele tem que ter a noção de que o sofá não é o espaço, nós temos uma caixa na sala, você não quer guardar? Tudo bem, tira, põe na caixa. Uma vez no dia ou a cada 2 dias, recolhe a caixa, leva pro quarto e guarda. A caixa volta vazia. Pronto. Pronto. Ah, não quero arrumar meu quarto. Eu também não vou arrumar. Então, você quer ficar na bagunça? Não. As minhas também. Tem que arrumar quarto. Alguém vai ter que fazer. Renata, Isso. você é maravilhosa. Você vai inspirar muitas mães. Muitas mães. Com certeza. Já inspira, na verdade, né? Eu espero poder ampliar isso, sim. Porque eu acho que é principalmente na fase que a gente está. Mostra teu rostinho, mostra quem você é. Não precisa mostrar muito o pessoal. Davi, se você não quiser continuar expondo ele, também não coloca. Foi a primeira vez também dele, Patrícia, porque apenas fotos. Não tem foto dele. Eu também fiquei com. Ainda eu carinha de emotion e tá bom, sabe? Eu queria vê-lo. Eu queria muito conhecê-lo, mas eu falei, não, eu não vou ser abusada em pedir para a criança aparecer, porque ela não mostra na rede social. Né? Uma graça. Tímida de tudo, menina. Assim, até conhecer, porque aquela é bem típico de criança. Eu não sou nada, mas a hora que eu te conheço, pega fogo. Aí eu fala, nossa senhora. Mas eu gostei muito, assim. Vou levar essa dica comigo para poder tentar, né? Eu acho que o nosso intuito hoje, mães principalmente, além de professoras, psicopedagogas, eu acho que a gente tem que compartilhar isso. Compartilhar. A mágica e a fórmula não é a mesma, porque o meu remédio pode ser o seu veneno. E o contrário. Porém, a minha base, olha, eu tentei assim. Tenta, vê o que acontece. Hoje muita gente tem medo do tentar. Ah, mas eu não vou mostrar isso. Não tá na idade. A idade, gente, não importa. O que importa hoje, principalmente na fase que a gente tá, é o desenvolvimento dos seus filhos. Não importa se ele vai pegar um joguinho que está escrito 3 anos e ele tem 2, ou se ele vai pegar um joguinho que está escrito 6 anos e ele tem 4. E a capacidade dele? A capacidade dele tá nessa idade? O meu filho, ele olha, ih, mãe, é para 5 anos, mas você consegue? Ele tava com 4 até a semana passada. Ele olhava as coisas e falava, ih, mãe, 6 anos? Ah, não, mas eu tenho 4. Mas você consegue fazer? Consigo. Então esquece a idade. Ele pediu um livrinho para mim, eu fui na lojinha esses dias, e ele pediu um livrinho. Tá aqui, ó. 6 anos. Olha. Falou, mãe, é de 6 anos. Mas você consegue fazer? Aí ele abriu, porque é de matemática esse negócio, né? Ai, que delícia! Matemática.
É uma coisa que fala, o fulano tem tantos anos e fez tantas coisas, para ele raciocinar e pôr no Assim, número. Você consegue? Consigo. Então não importa que tem 6 anos. Finge que você tem 6 anos para fazer, então. Os pais acabam passando isso para as crianças. Se tem 5 anos o limite do brinquedo, você só pode tocar nele com 5 anos. e Mas não é eu assim. sempre fui muito contra isso. Que nem eu falei, ele com um ano e meio, ele brincava com um dado desse tamanho de caixa de leite, do E, U. Então ele jogava, com um ano e meio, ele já sabia as vogais. Mas, ai, você forçou? Não, eu Não, mostrei. mostrou, Aí, apresentou, o né? negócio- aí ele perguntava, que é? É letra A, de amor, de disso, de aquilo. De E ele foi abelha, criando. É o clássico, a de abelha, a de existe qual que é? abelha. Ou de uva. Vamos O fugir um básico. pouquinho do ar de abelha de igreja, né, gente? É muito literalmente o E e o U é a base de tudo. É a Se base, você porque não consegue, a maioria das palavras que a gente escreve, a gente usa vogal, a gente usa muito mais as vogais, né? Elas aparecem em todas as palavras, não tem como não usar. Porque às vezes fica, por que você tem que ensinar o que é vogal e consoante? Gente, a vogal está em todas as palavras. Você tem que ensinar o que é vogal e o que é você consoante. pega Não, seu nome, é totalmente separado vogal, e se uma depende da outra para falar, você não fala sem elas. exatamente. Mas enfim, Rê, prazer, amei, gratidões eternas, parabéns pelo seu Muito. trabalho. Continua Obrigada. aí, que eu tenho certeza que você vai ajudar muito, vai continuar ajudando, porque você já ajuda, né? Muitas mães, professoras também, acredito que você vai ajudar. Você é uma, assim, é uma inspiração para aquelas mães que têm medo, para aquelas mães que não sabem o que fazer, né? Como ajudar. Então, assim, gratidão mesmo e parabéns. Continua aí. Obrigada pela confiança, por conhecer o trabalho da Mãe Meu Ofício, fazer esse convite que, como eu te falei no privado, foi uma coisa muito, nossa, né? E agora? Né? Falei com algumas pessoas, e agora? Você aceitou, né? Então, não, calma, né? Mas eu confesso, sim, foi muito, muito rápido, né? Porque a gente se falou domingo, e hoje Sim, já é quinta-feira, muito, né? Mas assim, vamos eu fiquei fazer. muito feliz. Foi muito rápido. Eu fiquei muito feliz. Realmente, eu estava muito receosa por conta de não aparecer nunca, né? Que nem você mesmo colocou. E assim, hoje em dia, quem faz o que a gente faz em casa, como eu e outras inúmeras mães que nós poderíamos citar, tem a mãe, Mundo Davi Antônios, que estava presente aqui na live, mas ela foi buscar as crianças. Quem puder, acessa a página dela. Ela faz um trabalho também incrível com o filho dela, baseado junto com a escola. Então, a escola está lá fazendo a semana silábica da família M, e em casa ela está fazendo atividades da mesma forma. Ela Faz reforça. e ela faz muito brincadeira com material reciclável, ela não compra coisa. Ela tem pouca coisa comprada base, letras, números, mas ela faz muita coisa, ela imprime, ela monta, ela é uma mãe, fica a dica, eu acho que você vai gostar muito do perfil dela. Ela faz Vou um trabalho entrar. muito legal. Eu te mando. Me manda. E realmente são isso que inspiram a gente, né? Eu acho que por mais que a gente já faça, isso tem que servir de inspiração. Poxa, eu vi ali, ó, a Mãe Meu Ofício fez, que eu vou tentar. Assim como eu uso muitas mães de inspiração para as coisas que eu faço com ele. Eu acho que Sim, essa troca, não independente de pandemia, eu acho que essa troca tinha que ser sim constante, principalmente entre mães que sabem entre a mães. dificuldade. Assim como as professoras se ajudam, as mães também têm que se ajudar no mesmo nível, para todo mundo falar a mesma língua. Então, realmente, eu espero que as pessoas se empolguem em ajudar os seus filhos, sobrinhos, netos, enteados, enfim, as suas crianças, para a gente ter um mundo melhor também. Que eu acho que as crianças de hoje são os nossos futuros presidentes, os nossos futuros médicos. Nós não queremos crianças, né, fechadas para o mundo. Tudo que está acontecendo, eles já estão vivendo uma fase tão difícil. Difícil. Para nós adultos já é complicado você se privar de fazer alguma coisa, você se privar de ter contato com pessoas que você gosta. Imagina para uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, que a partir do 2, 3 já começa a ter um entendimento legal. Para eles, de repente, ó, não pode sair.
Não pode ver o amiguinho. Peraí. Então a gente tem que se ajudar para tentar dar esse apoio para a criançada também, porque pode, às vezes acham que não, que acham que a criança não tem sentimento, né? Mas, gente, a criança tem mais do que a gente, a sensibilidade deles é muito maior. A gente precisa. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Se precisar. A gente se estendeu aí 1h30, mas é que o papo estava bom. Tava bom. Se você precisar, me coloca à disposição também. Patrícia já está nessa fase. O que você me indica? Quem estiver assistindo também, se quiser me procurar, estou aqui, gente, para ajudar vocês. Tá bom? Eu também estou super disponível a todos. Agradeço a todo mundo que está dando parabéns para a gente, a professora que você citou, a Nájida. A Nájida está aqui. Todo mundo que assistiu, que pôde ficar, que não pôde, que participou dessa experiência nova, tanto para mim como para a Patrícia. Agradeço a todo mundo também. Paty, obrigado. Assim, gratidão. Obrigada. Mesmo. Obrigada por todo mundo aí que ficou ouvindo a gente até agora nesse bate-papo legal. Vai ficar gravado, gente. Vou deixar aqui, já tá no IGTV. Um beijo. Brigadão. Fica com Deus, beijo, tá? Paty, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.